Hoje vou mostrar 20 coisas que uma garrafa de água oxigenada de $2 pode fazer, e a maioria delas vai substituir um produto pelo qual você está pagando caro demais agora. Fique comigo, porque a solução para o ouvido de nadador no primeiro minuto é algo que quase ninguém conhece. A de número 12 vai salvar seu pet de um desastre com gambá. E o grande truque de jardinagem no final é algo que eu uso toda primavera para trazer sementes velhas de volta à vida. Eu venho usando isso há anos em tarefas que não aparecem em lugar nenhum do rótulo, e quando você ver a lista completa, aquela garrafa marrom embaixo da sua pia nunca mais vai parecer a mesma. Tudo o que você está prestes a ver funciona com base em um fato simples. A água oxigenada é apenas água com um átomo extra de oxigênio preso nela. Essa é a molécula inteira. No segundo em que ela toca uma infecção, um fungo, uma mancha, uma podridão, esse átomo extra de oxigênio se solta, e essa pequena explosão violenta de oxigênio é o que faz todo o trabalho. Depois o que sobra volta a ser água comum, sem veneno, sem resíduo, sem nada tóxico deixado para trás. É exatamente por isso que a mesma química é reembalada e vendida para você como uma dúzia de produtos especiais diferentes por 5 e 10 vezes o preço. Uma garrafa, 20 utilidades. Deixe-me provar. Número 1. Algumas gotas no ouvido depois de nadar impedem o ouvido de nadador antes mesmo que ele comece. Ouvido de nadador é uma infecção causada por bactérias que ficam presas no canal auditivo úmido, e essas bactérias são quase totalmente anaeróbicas. Coloque algumas gotas de água oxigenada diluída no ouvido logo depois de nadar, e você cria um ambiente rico em oxigênio no qual elas simplesmente não conseguem viver. Gotas prescritas tratam a infecção depois que ela já se instalou e começou a doer. Isso impede que ela sequer se estabeleça. Número 2. Ela cura uma afta visivelmente mais rápido. Essas pequenas e miseráveis úlceras na boca têm a cicatrização desacelerada por bactérias anaeróbicas, bactérias que não conseguem sobreviver perto de oxigênio. Mantenha uma mistura meio a meio de água oxigenada e água sobre a afta por cerca de 60 segundos, depois cuspa. O oxigênio mata as bactérias que estão atrasando a cicatrização e alimenta diretamente o tecido exposto. Isso é documentado clinicamente. Custa quase nada e quase ninguém pensa em fazer. Número 3. Ela mantém um bebedouro de pássaros livre de algas sem envenenar os pássaros. Um pequeno jato de água oxigenada na água impede que algas verdes se formem entre as limpezas. O oxigênio desorganiza as células das algas antes que elas consigam se estabelecer, e como a água oxigenada se decompõe em nada além de água, quando um pássaro de fato bebe dali, não resta nada prejudicial. Centros de jardinagem vendem frasquinhos de tratamento para bebedouros de pássaros exatamente para isso, e muito disso é a mesma química da água oxigenada enfeitada com um pássaro no rótulo. Número 4. Ela higieniza um umidificador sem espalhar produtos químicos no ar. O reservatório quente e úmido de um umidificador é um criadouro perfeito para mofo e bactérias, e um umidificador sujo joga tudo isso direto no ar que você respira a noite toda. Adicione uma xícara de água oxigenada a 3% ao reservatório, deixe agir e depois enxague. Ela mata o mofo e as bactérias, depois se decompõe em puro vapor de água, então não sobra nada para virar aerossol. Use água sanitária para isso, e você estará borrifando resíduo de água sanitária no seu quarto. A água oxigenada deixa apenas água. Número 5. Ela impede que frutas vermelhas e produtos macios mofem por vários dias a mais. Morangos e framboesas chegam do mercado já carregando esporos invisíveis de mofo na casca. É por isso que uma única fruta peluda pode transformar o recipiente inteiro de um dia para o outro. Dê nelas um banho rápido em uma pia com água e um pouco de água oxigenada. Depois seque bem e leve à geladeira. O oxigênio mata esses esporos da superfície antes que eles consigam se espalhar, então o lote inteiro dura muito mais. Para ser bem direto com você, isso está matando mofo e bactérias da superfície. É tudo o que aqueles lavadores de frutas e verduras comprados em loja também fazem, e eles cobram vários dólares por garrafa por isso. Número 6. Ela é o melhor removedor de manchas de sangue e proteína que existe, e o motivo é realmente fascinante. Despeje água oxigenada em uma mancha de sangue fresca e ela explode em uma espuma branca e espessa. Essa espuma não é aleatória. O sangue é cheio de uma enzima chamada catalase, e a catalase despedaça a água oxigenada em uma velocidade tremenda, liberando todo aquele oxigênio de uma vez. E essa efervescência violenta é o que fisicamente levanta a mancha para cima e para fora das fibras. Funciona em sangue, suor e outras manchas de proteína que o detergente comum apenas espalha mais fundo. A mesma reação exata que espuma em um joelho ralado é o que salva a camisa. Número 7. Misturada com o tempero do seu armário, ela remove manchas de ferrugem que nada mais consegue tirar. Manchas de ferrugem em roupas, estofados ou uma lona são quase impossíveis de remover com produtos de limpeza normais. Faça uma pasta de água oxigenada e cremor tártaro, aquele pó branco da seção de confeitaria, e espalhe sobre a mancha. A água oxigenada oxida o ferro enquanto o ácido tartárico se agarra a ele e o puxa para fora da fibra. Os sprays removedores de ferrugem da loja de materiais de construção são construídos com essa mesma reação de duas partes, vendidos com uma margem enorme. Uma checagem rápida aqui no número 8. Se você ainda está comigo, está vendo como uma molécula simples substitui metade da prateleira da loja de materiais de construção. Vamos continuar.
Número 8. Ela higieniza uma tábua de corte de madeira mais profundamente que a água sanitária, sem nenhum perigo. Frango cru em uma tábua de madeira empurra bactérias para dentro dos veios, onde o detergente de louça não consegue alcançar. Despeje água oxigenada sobre a tábua e a explosão de oxigênio penetra na madeira e mata bactérias como Salmonella e E. coli onde elas estão escondidas. Depois ela se decompõe em água comum, então não fica nada tóxico parado na superfície onde você prepara a próxima refeição. A água sanitária pode deixar uma película química impregnada nas coisas. A água oxigenada apenas borbulha, age e evapora limpa. Número 9. Ela mata as bactérias da sua esponja de cozinha melhor que o truque do micro-ondas em que todo mundo jura. Essa esponja é, pelos números, um dos objetos mais sujos da sua casa inteira. A solução popular é colocá-la no micro-ondas, mas isso só funciona se a esponja estiver encharcada. Não pega tudo perto de uma parte metálica de esfregar, e essas fibras de metal podem soltar faíscas e causar fogo. Em vez disso, coloque a esponja em água oxigenada pura a 3% por 10 minutos. Ela alcança todas as superfícies, mata muito mais bactérias e há risco zero de incêndio. Eu deixo um copo perto da pia e coloco a minha de molho 2 vezes por semana. Número 10. Ela faz flores cortadas durarem quase o dobro do tempo. Flores em um vaso não morrem de sede. Elas morrem porque bactérias se multiplicam na água, criam limo nas pontas cortadas dos caules e impedem que elas bebam. Adicione algumas gotas de água oxigenada à água do vaso, e o oxigênio mantém essa água limpa e livre de bactérias, então os caules continuam bebendo por vários dias a mais. Minha parceira traz buquês de supermercado para casa, e os que eu trato ainda estão de pé muito depois de os não tratados já terem murchado no lixo. Aquele pacotinho de papel com alimento para flores que o florista vende é baseado na mesma ideia. Número 11. Ela remove musgo e algas verdes de decks, revestimentos externos, cercas e vidros de estufas. Aquela película verde e preta que avança pelo lado sombreado ao norte de tudo é crescimento vivo, e o oxigênio na água oxigenada mata isso pela raiz sem o escoamento agressivo da água sanitária com cloro, que queima seu gramado e seus canteiros quando escorre do deck. Borrife, deixe borbulhar por alguns minutos e enxague. As pessoas alugam lavadoras de alta pressão e compram galões de limpador cáustico para deck para uma tarefa. Uma garrafa barata resolve com suavidade. Número 12. Esta é a solução para gambá, e é a que você precisa gravar na memória, porque o remédio famoso que todo mundo procura é um mito total. Suco de tomate não faz nada, ele só mascara o cheiro enquanto seus olhos lacrimejam, e você desperdiça uma caixa inteira dele. O spray de gambá é um conjunto oleoso de compostos chamados tióis, e a verdadeira solução química, aquela que os veterinários realmente indicam, é uma mistura de 1/4 de galão de água oxigenada a 3%, 1/4 de xícara de bicarbonato de sódio e uma colher de chá de detergente de louça. A água oxigenada oxida os tióis e os converte em moléculas que não têm cheiro nenhum. Nosso cachorro levou um jato direto em um verão, suco de tomate não fez absolutamente nada. Essa fórmula apagou o cheiro em uma única lavagem. Misture na hora, use imediatamente e nunca feche em uma garrafa tampada. Número 13. Ela testa a validade do seu estoque e expõe a margem de lucro. A água oxigenada lentamente volta a ser água comum enquanto fica parada, então a garrafa velha pode estar quase inútil. O teste leva 2 segundos. Despeje um pouco na pia e observe. Se borbulhar, ainda está forte. Se apenas ficar ali parada, sem reação, ela virou água. Agora a revelação. Vá ler os rótulos traseiros dos produtos que você já compra. Reforçador de lavagem com oxigênio, lavador de frutas e verduras, fungicida para plantas, limpador de feridas, higienizador de tábua de corte, alimento para flores, tratamento para bebedouro de pássaros, pastilhas para umidificador, removedor de ferrugem, shampoo contra cheiro de gambá, clareador dental. Você continua encontrando o mesmo ingrediente ativo, peróxido de hidrogênio. Usando uma fantasia diferente em um corredor diferente com uma margem diferente todas as vezes. Uma molécula, uma dúzia de rótulos. Agora estamos entrando na rodada bônus de jardinagem. Se você estava esperando para ver como isso salva seu jardim, esta é a sua parte. Número 14. Ela revive sementes velhas que deveriam estar mortas. Todo jardineiro tem uma gaveta com pacotes antigos de sementes de 3 ou 4 estações atrás. E a sabedoria convencional é jogá-los fora, porque as sementes perdem a capacidade de brotar conforme envelhecem. Aqui está o que realmente acontece. Conforme uma semente fica guardada por anos, sua camada protetora endurece e oxida, selando o embrião vivo lá dentro atrás de uma casca que ele não consegue mais romper. Um longo molho resolve isso. Coloque essas sementes velhas em um copo de água com uma colher de chá de água oxigenada e deixe por até 2 horas. O oxigênio corrói aquela camada endurecida e reabre o caminho para que água e ar cheguem ao embrião. Eu peguei um pacote de sementes de abóbora que tinha 4 anos, deixei metade delas de molho e mantive a outra metade seca. As que ficaram de molho brotaram. As secas nunca brotaram. Você pode ressuscitar uma gaveta inteira de sementes que estava prestes a jogar fora. Número 15. Em sementes novas, o mesmo molho faz elas germinarem drasticamente mais rápido. Uma semente nova tem substâncias naturais de dormência, que dizem a ela para esperar, além da mesma camada protetora.
Um molho mais curto, de 20 a 30 minutos na mesma solução fraca, remove as substâncias de dormência e amolece a camada, e a semente acorda mais cedo. Eu faço isso toda primavera com pimentões e tomates, que são famosos por serem lentos e teimosos, e eles rompem a superfície dias antes do lote não tratado que está na bandeja ao lado. Mesmas sementes, mesmo solo, mesmo parapeito de janela. O molho é a única diferença. Número 16. Ela impede o assassino silencioso que destrói mudas durante a noite. Isso se chama tombamento de mudas. Suas sementes brotam, ficam perfeitas por uma semana, e então, certa manhã, os pequenos caules tombam na linha do solo e apodrecem. Isso é um fungo vivendo no solo úmido, e ele mata mais bandejas de jardineiros de primeira viagem do que qualquer outra coisa toda primavera. Regue suas mudas com uma solução suave de água oxigenada, e a explosão de oxigênio mata esse fungo ao contato enquanto alimenta as raízes jovens diretamente com oxigênio. As pessoas compram pós-fungicidas caros para exatamente esse problema. Você já tem a cura. Número 17. Ela pode transformar uma pilha de compostagem parada e morta de volta em uma pilha rápida. A compostagem desacelera quase até parar quando o interior da pilha fica sem oxigênio e se torna anaeróbico. Essa é a pilha que fica ali, molhada e azeda, por meses sem se decompor. Borrife uma solução diluída de água oxigenada na pilha enquanto você a revira, e estará injetando oxigênio puro diretamente nesses bolsões mortos. Isso alimenta as bactérias aeróbicas que decompõem o material rapidamente e mata de fome as anaeróbicas lentas. Ela pode pegar uma pilha que precisaria de 3 meses e levá-la a composto pronto em algo mais perto de 6 semanas. Número 18. Ela é o segredo por trás de hidroponia limpa e brotos rápidos livres de mofo. Se você cultiva microverdes, brotos ou qualquer coisa com raízes na água, seu inimigo é o limo e o mofo que tomam conta e apodrecem as raízes. Uma pequena quantidade de água oxigenada na água a mantém rica em oxigênio e estéril, então as raízes ficam bem brancas e o mofo nunca consegue se firmar. Cultivadores sérios de ambientes internos vivem seguindo isso. É o mesmo truque do oxigênio do solo, só que transferido para a água. Número 19. Ela pode trazer uma planta de volta da podridão das raízes, o que normalmente é uma sentença de morte. Regar demais não mata uma planta por excesso de água. Mata porque sufoca o oxigênio do solo, o que permite que a podridão anaeróbica entre em ação e transforme raízes saudáveis em uma papa marrom. Uma rega profunda com água oxigenada diluída entrega a única coisa pela qual aquela planta afogada está desesperada. Ela inunda o solo com oxigênio, mata a podridão e dá às raízes sobreviventes a chance de respirar e se reconstruir. Se uma planta está murcha, mesmo com o solo encharcado, essa contradição é seu sinal, e este é seu resgate. Número 20. Ela é a maneira mais limpa de acabar com mosquitinhos de fungo. Se você tem plantas de casa, conhece eles. As mosquinhas pretas minúsculas que sobem em uma pequena nuvem toda vez que você rega. As moscas não são realmente o problema. As larvas delas vivem na primeira polegada do solo e mastigam as raízes da sua planta. Misture uma parte de água oxigenada para 4 partes de água e encharque o solo. Ela borbulha no instante em que encosta, mata as larvas ao contato e é completamente inofensiva para a planta depois que se decompõe de volta em água. Eu tinha uma samambaia que ficou infestada por meses. Tentei deixar secar, tentei armadilhas adesivas, nada funcionou. 2 regas profundas no solo acabaram com isso de vez. Essa é a parte que realmente me impressionou quando finalmente somei tudo. Fomos treinados a acreditar que cada tarefa precisa de seu próprio produto especial, sua própria marca e seu próprio preço, quando a verdade é que uma enorme parte do que está embaixo da sua pia e na sua garagem é o mesmo punhado de produtos químicos simples em embalagens bonitas. A água oxigenada é a prova mais clara que existe. Ela salva seus ouvidos, esfrega sua casa, salva sua comida, cura sua pele, resgata seu cachorro e até traz seu jardim de volta à vida. E ela esteve no corredor de primeiros socorros por $2 esse tempo todo, esperando alguém contar a você o que ela realmente faz. Realmente faz. Agora eu mantenho a garrafa grande na garagem e uma pequena perto da pia da cozinha. E pego ela mais do que quase qualquer outra coisa que tenho. $2, 20 usos, e nenhum bom motivo sobrando para continuar pagando pelas versões chiques. Se isso economizou seu dinheiro e uma ida ao corredor de limpeza, compartilhe com alguém que precisa. Vejo você no próximo.